E aí, gente, beleza? Então, continuando a última aula que a gente teve sobre os sumérios, tá? Vamos relembrar. A região da Mesopotâmia era muito visada, por quê? Porque ela era uma região fácil de se produzir alimentos, por conta dos rios que deixavam a terra fértil, e também por conta da criação de animais. Então isso fazia com que ela fosse alvo de constantes conflitos de outros povos que tentavam dominar aquela região, tá? Além disso, o comércio nessa época e nessa região foi bastante ativo. Por quê? De novo, você tem uma região que produz muitos alimentos, então você consequentemente tinha essa troca de produtos entre os povos, tá? Tinha alguns povos rivais especificamente que tiveram mais importância. Quais foram eles? Os arameus, os elamitas, os hititas, os mitanes e os cassitas, além dos caldeus e os persas, que são os mais famosos, tá? Então, pensem só, você tem uma região muito visada. Como você faz para se proteger? Nessa época, eles começaram a desenvolver as chamadas cidades-estado. Como assim? Então pensem só, você tem uma cidade gigantesca que tem o controle daquela região, economicamente, politicamente, assim sucessivamente. E essas cidades-estados estavam em guerra entre si diversas vezes, por conta de interesses, de conseguir poder e assim por diante. Essas guerras eram tão frequentes que muitas vezes era normal que uma cidade dominasse em outras e fizesse um que a gente chama de período de hegemonia, ou seja, uma cidade vencedora acabava suprimindo o poder das outras e controlando todas elas. Ela se tornava a cidade hegemônica, tá? A gente teve 4 hegemonias principais nessa época. A hegemonia acadiana, a hegemonia amorita, a hegemonia assíria e a hegemonia caldaica, tá? Todos são povos com costumes parecidos, mas eles viviam em cidades e estados diferentes, tá? De novo, essas cidades estavam numa região extremamente fértil, então a produção de comida e o crescimento populacional, também uma economia muito complexa, com diversos produtos, mercados e etc., foi nascendo cada vez mais, tá? É legal a gente pensar que essas cidades tinham um lugal, ou seja, um rei. Esse rei, ele controlava a política dentro daquele local, tá? Por conta dessas constantes guerras que eles tinham, essas cidades-estados tinham o costume de ser muradas e tinham portões de entradas principais, porque eles precisavam se proteger dos inimigos, tá? Além disso, a gente tinha os zigurates, que eram templos parecidos com pirâmides, inclusive eles tinham esse formato, mas tinham algumas diferenças entre as pirâmides que a gente consegue pensar normalmente, tá? A rede de cidades-estado era extremamente grande. A gente tem algumas principais: Ur, Uruk, Nippur e Lagash, tá? Ur e Uruk eram rivais e elas eram as mais fortes. Então elas sempre acabavam revezando aquela hegemonia, de uma controlar as outras e assim sucessivamente. Nippur foi um centro religioso, então ela era conhecida por seus rituais e sacerdotes. E Lagash só se tornou realmente fortalecida no fim dessa dinastia acadiana que a gente encontrou, tá? Então ela só se tornou forte realmente mais para o fim dessa história mesopotâmica, tá? Então, por essa aula é isso. Eu quero que vocês pensem bem nessa questão das batalhas entre si que eles tinham e como isso afetava não só a política, a economia e a vida deles também, tá? Se cuidem e fiquem bem.